Tá ok. Ana Schmitz com a gente, personal stylist. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. O que tu vai nos mostrar hoje? Aí tu tá com o material todo para nos mostrar, tem algumas imagens? Eu tenho algumas imagens ao vivo, imagens em 3D, porque eu tenho algumas modelos que vou mostrar, algumas tendências de moda. A gente vai falar sobre algumas tendências assim, bem atuais da Primavera-Verão 2013 e de que forma usá-las no cotidiano. Porque às vezes a gente vê muita informação em desfiles e tudo mais, mas como a gente vai fazer para colocar no nosso dia a dia? Claro. E às vezes fica um pouco difícil, né? Com tanta informação, como é que eu vou para o trabalho, como é que eu vou para situações do meu cotidiano. Ficar adequado ao ambiente que se propõe a participar, né? Exato. E em desfile de moda você vê muito assim, aquela moda conceito, que não vai se usar no dia a dia, não vai se ver na vitrine da loja. Mas isso também é importante para dar uma ideia de textura, de estampas. Os desfiles, eles são para evidenciar um conceito. Por exemplo, a questão das cores. Atualmente, assim, a gente está usando muitas cores. Tanto as cores vibrantes, as cores cítricas, assim, que são bem uma referência aos anos 80, quanto os candy colors. E nas passareladas a gente vê uma explosão de cores. Só que no dia a dia vem tudo um pouco mais filtrado, um pouco mais usável. Sim. Então, isso que a gente vai falar hoje. Dia a dia, pra gente sair, trabalhar bem linda, formosa, passar o dia inteiro tranquila e de bem com a vida, né? Porque toda mulher que tá bonita se sente super de bem com a vida, né? Linda, maravilhosa, renovada e peças que ao mesmo tempo você pode usar em outras estações, porque a gente não pode ser escrava da moda, a gente tem que usá-la a nosso favor, não ser vítima dela. Então a gente vai pensando algumas tendências, traduzindo para nossa vida, às vezes até usando uma roupa que a gente já tem. Puxa vida, eu tenho uma camisa, uma transparência assim, preta, que eu tenho há mais de 10 anos. Agora que está super em alta a transparência, eu já usei ela como se fosse uma mega tendência, que eu tenho assim, recentemente no meu guarda-roupa. Então a gente vai usando esses truquezinhos também. E tem também a customização, que é transformar, mexer em algum detalhe e a roupa se tornar atual novamente. Isso é por exemplo, o homem que tem, às vezes, na roupa masculina, por exemplo, as golas que são muito largas, são muito estreitas, vão mudando conforme o tempo. Vai mudando, porque a tendência agora é a moda mais slim, as golas mais estreitas, os ternos mais justos. Se bem que o clássico, por exemplo, a gola italiana, que é maior, o nó de gravata maior, tipo o nó de Windsor, são clássicos, sempre permanecem. Permanece em qualquer época. Os clássicos são clássicos, esses... Felizmente, a gente pode manter por muito tempo no guarda-roupa e a gente pode ir atualizando com algumas tendências. Também depende também do estilo de cada um, do estilo de vida, do gosto pessoal. Isso é muito importante levar em conta. Não seguir literalmente a moda, mas também customizar a moda para o nosso estilo de vida. Ana Schmitz, personal stylist, já que ela preparou um material, vai nos dar um toque de como usar a roupa de maneira adequada no nosso dia a dia. Exato. O que você prepara? A primeira modelo, quem é que vai entrar para nos mostrar? Até antes de elas entrarem, eu queria abrir um parênteses, que às vezes tem modas que elas vêm para durar bem mais tempo. Por exemplo, nos anos 90, quem não lembra daquela moda dark? Todo mundo usava só preto. E até então, preto era cor de luto. Depois disso, o preto ele passou a ser inserido no nosso guarda-roupa de uma forma natural. Tanto é que chamamos de pretinho básico, pretinho básico, né? Todos estamos de preto, nem que seja o sapato, que é uma parte da estampa. Então, foi incorporado no nosso guarda-roupa, ao nosso dia a dia. E uma forte tendência que está vindo agora é a questão das cores, de cores mais vivas, também as candy colors, que são as cores suaves. E agora vem vindo muito mais cores. Começou com a questão do color blocking, a questão de um ano atrás, que era aqueles blocos de cores, assim, o verde bandeira com o pink, o lilás com o amarelo, aquelas misturas de cores bem vibrantes, bem chocantes. O color blocking trouxe as cores de volta para o nosso guarda-roupa de uma forma mais usável. A gente vai assimilando essas cores, assim como a gente assimilou o preto, e ele vai permanecer. Por exemplo, cores como o amarelo, que estavam banidas do nosso guarda-roupa, estão voltando com tudo. Como tu dizias a respeito dessa moda do amarelo, que voltou a toda. Isso, as cores elas voltaram para o nosso guarda-roupa. A gente vai assimilando aos poucos, a gente pode se assustar um pouco com essas cores fortes, mas ao mesmo tempo a gente vai começar a perceber assim, puxa, eu visto um amarelo, ouro, eu me sinto mais solar, mais animada, mais entusiasmada, e as outras pessoas que se percebem também da mesma forma. Quem é essa modelo? Nós temos a modelo Haliska, que está vestindo um look da Lia Consalter, que é uma moda super elegante, super usável, e nós temos nesse look várias referências de moda. E é um clássico também, né? É um clássico, assim, super usável para o dia a dia, no trabalho, para uma festa também. Nós temos a questão das cores. Ela está usando o tom de tangerina, que é um laranja com tons avermelhados, também uma cor vibrante. As estampas de lenços
também, que foram muito usadas até por Versace nos anos 90. Dá um ar extremamente sofisticado, tecido fluido, a transparência de uma forma sutil e uma forma muito inteligente de usar a combinação de cores fortes. Mesclar a cor vibrante com cor neutra. Esse cintinho agora, além de ter dado um toque nesse vestido, porque ele sozinho, aí seria melhor até usar com uma meia calça e tal, né? Porque ele tem um comprimento pra isso, né? Sim. Mas esse cintinho é a tendência já do verão e ele faz toda a diferença. Sim, o cintinho faz toda a diferença, porque assim, com a onda retrô, que veio também há alguns anos, que é uma tendência muito forte e vai ser longa, as pessoas estão se vestindo de uma forma mais elegante. As mulheres voltaram a marcar a cintura, a silhueta está bem feminina, a moda voltou a ser bastante feminina. A calça ela já não é mais nesse verão tão justinha embaixo, a skinny, né? Como era nos últimos verões passados, né? Sim, ela até tem skinny, é engraçado. Enquanto que a moda masculina vai ficando mais justa, a moda feminina está com formas um pouquinho mais amplas, mas sempre definindo a questão da cintura, da silhueta bem feminina. Olha, e ela está também usando pulseiras, porque é uma maxi tendência, as pulseiras, o dourado. A moda, ela está indo para um lado, assim, bastante barroco, como a gente diz, de exageros até, que é bem influência dos anos 80 também. Então, maxi joias, pulseiras, brilhos. E ela está conseguindo usar essas tendências todas de uma forma bem sutil, que ela consegue ir para o trabalho tranquilamente. E os acessórios? Os acessórios estão vindo maxi colares, maxi pulseiras, muitos brincos, muitos anéis. Brincos grandes e compridos também? Brincos grandes e compridos. É claro que tem que ter um pouco de equilíbrio. Se você for usar um brinco muito grande, usar também um colar muito grande, pode ficar over demais. Tem que ver uma questão de proporção, de equilíbrio, de bom senso também. Sim. É claro que, em paralelo a isso, existe essa onda do minimalismo também, que é tudo mais limpo, com menos detalhes. Então, se você é mais clássico, não gosta de tantos detalhes, pode optar por uma roupa com menos detalhes. Você não precisa ficar, como eu falei antes, seguir literalmente a moda. A gente tem que usar de uma forma estratégica. Claro. A moda também é a nosso favor e de acordo com o nosso gosto. Agora, temos mais uma modelo, a Lisandra, que está vestindo uma blusa num tom amarelo e não está um amarelo tão vibrante, está um amarelo dentro da tendência do candy color, que são as cores de doces, né? Cores de balas de gomas, assim. Isso é tendência no verão de 2013? Sim, antigamente se chamava de os tons pastel. Hoje, os tons pastel são chamados candy colors. Né? Às vezes muda o nome, mas é praticamente a mesma coisa. E o amarelo realmente bem solar, bem vibrante. E também tem a transparência, o tecido é bem fluido. Tem o contraste com o bronzeado. O contraste com o bronzeado, com a pele dela é belíssima. E olha só como essa transparência está adequada também para o meio de trabalho. Transparência é tendência? É uma tendência fortíssima, transparência. Só que usada dessa forma está super correta. Ela está com um topzinho embaixo, uma blusinha que não deixa ficar vulgar. Não precisa, porque senão tem gente que usa assim só com sutiã por baixo. Eu, pessoalmente, acho demais. Eu acho que perde a elegância. Vulgariza, tu acha? Ela fica mais sexy, se essa é a sua intenção. Bom, tá certo. Então, a gente tem que ter estratégia também. Qual o objetivo, qual a imagem que a gente quer transmitir, qual é o ambiente em que eu estou. Eu acho muito mais elegante. Numa repartição pública, ficar com uma roupa transparente e toda sexy não é bem adequado. Não é nada adequado. Né? O ambiente, e mesmo em outros tipos de ambiente, mesmo numa balada, eu não acho elegante usar uma blusa transparente com sutiã por baixo, assim, aparecendo. Claro. Uma perguntinha. Sim. Brincos sem colares grandes, o certo é isso? É o correto? O correto é ter um equilíbrio. Por exemplo, hoje eu estou usando brincos, não são tão grandes, mas um pouco maiores. Eu poderia usar um colar mais discreto, eu poderia usar um colar talvez um pouco menos discreto, mas nada muito exagerado para não dar um equilíbrio. A tendência, o ideal para ter um equilíbrio se eu vou exagerar mais no colar, porque os colares hoje estão vindo, eles formam como que uma gola. A gente pode usar inclusive com uma camiseta bem básica, coloca um super colar todo maravilhoso e um brinco mais neutro. Já valoriza bastante o look. É uma ferramenta que a gente tem para, por exemplo, investir numa tendência forte que é o brilho, sem ter que comprar um look todo com brilho. Em vez de comprar uma jaqueta com brilho, tu compra um colar com brilho e que tu consegue usar em vários tipos de roupas. Tem que combinar sempre o brinco com o colar, em termos de textura. O que está usando aqui na orelha tem que combinar com o que está usando no colo? Tem que ter uma harmonia. Né? De cor ou de textura?
Pode ser assim, de materiais, não precisa ser exatamente igual, mas tem que ter uma... Vamos supor, se você tem mais dourado no colar, é mais bacana um mais dourado também. Pode até misturar o dourado com o prateado nas peças. Mas o importante não é que... um prateado aqui e um dourado aqui, por exemplo? Depende da peça? Depende também. Depende, assim, tem que analisar a peça e ver a harmonia que tem de materiais, de pedrarias. Até porque no passado o prateado misturado com dourado tava na moda, né? E só que assim, o dourado com prateado, dependendo do caso, por exemplo, a gente que usa aliança com um anel de pedra, assim, a aliança é dourado, o anel é prateado. Então é uma mistura que fica bem. E o fosco com brilho? O fosco com brilho combina bem essa mistura também. Até, por exemplo, como é forte tendência de brilhos, eu posso usar uma blusa, por exemplo, de paetês, mas um paetê fosco também, que fica muito legal, não chama tanto atenção, fica mais discreto, fica mais chique até. Muito bem. Ana, tu preparaste mais uma entrada de modelos aqui, com 2 modelos belíssimas, num estilo bem diferente do que nós mostramos anteriormente. As outras 2 estavam, por exemplo, com calças. Sim, elas estavam com um pouquinho mais social, um pouquinho mais clássico. Mais streetwear, mais do dia a dia? Mais do dia a dia, mais elegante. E agora é uma moda mais jovial, mais despojada. Sim. Quem é que nós mostramos bem verão. primeiro? Nós vamos mostrar primeiro, vamos ver a Nicole. A Nicole está vestindo o look da Me Too. Sim. E olha só que interessante esse tom de verde, falando das cores vibrantes. É um verde, um tom de menta, ele é refrescante, é um verde luminoso. E olha que interessante. Olha os detalhes do vestido. Do vestido. É de fecho. Os zíperes, tem um zíper lateral e tem na saia, na diagonal, os zíperes. Eles fazem uma referência também àquela linha meio roqueiro, meio punk, mas tudo de uma forma muito feminina, muito delicada. E olha que interessante os ombrinhos, a manguinha, porque como a gente está recebendo muita influência dos anos 80, mas de uma forma totalmente repaginada, e vocês lembram que nos anos 80 as ombreiras eram muito em evidência, eram gigantescas. Super usadas. Até o sutiãzinho com ombreiras. Sim. Né? Porque foi uma época em que a mulher entrou no mercado de trabalho, tinha que estar mais guerreira, e ombro forte sempre dá mais poder. E a ombreira, esse trabalho de ombro, ele veio totalmente estilizado. Ele parece um ombrinho de gladiador que dá uma proteção, envolve o ombro, mas de uma forma totalmente delicada. É como se fosse aquelas manguinhas princesas também, né? De princesa, exatamente. Mas ela vem com um pouco mais de força, com um pouco mais de atitude. Muito moderno. Adorei o comprimento. E ao mesmo tempo, a estrutura dele é uma estrutura simples, super usado. Comprimento também é uma tendência? Sim, os comprimentos bastante curtos. Curtos mesmo. Sim, especialmente para pessoas mais jovens. E quando se usar um comprimento que seja, vamos supor, o que é aceitável até no ambiente de trabalho, até um palmo acima do joelho. E dependendo do tipo de saia, mesmo assim é bom usar uma meia fio 40, uma meia mais escura, que não mostre tanto a perna. E agora... Continua. Não, porque justamente no ambiente de trabalho a gente tem que focar mais no profissionalismo, não é a sensualidade. E a gola, esse tipo de gola que ela tá usando, qual é o nome? Essa é uma gola redonda, uma gola em U, e ela não está muito evidenciada. É uma gola comportada, ao mesmo tempo que ela é um pouco profunda, mas ela é comportada. E é uma tendência agora para esse verão também? Também essa é a tendência. Vamos à segunda modelo. A segunda modelo, também vestindo um look Me Too, é a Carolina. Olha que lindo esse vestido. Olha só que amor esse vestido. Ele faz muita referência aos anos 70, o estilo mais hippie. E ao mesmo tempo ele tem uma mistura de estampas tropicais, que é super tendência, mas em tons de candy colors, tons mais suaves. E também cores assim bem interessantes. Tem um amarelo, tem lilás, tem um azul. E dá uma voltinha pra gente ver, olha o efeito, o movimento desses babados todos. Então, o tecido também bastante fluido, com bastante leveza, bem feminino. E os ombros de fora, um decote um pouco mais acentuado. É frente única? Bem verão, ele é frente única. Ele é bem verão, amarradinho atrás, é como se fosse um biquíni a parte de cima. E ele pode ser usado como uma rasteirinha, com um saltinho mais esses 2 vestidos, dá pra usar tanto no dia a dia também como na festa, né? Pode usar na festa, inclusive, olha só, com um brinco com mais brilho, o anel também com bastante brilho. Dá todo um poder, o cabelo dela também bem trabalhado, a maquiagem bonita.
E esse tecido aí é um tecido algodão? Não, é um tecido mais fluido. Ele é provavelmente uma mistura de algodão com bastante seda. Ele é mais leve? É um tecido bem leve, para dar movimento e para não pesar. Porque assim, quando tem a seda, ela dá o caimento. Sim. E o algodão, ao mesmo tempo, deixa ela transpirar. Então não fica aquele tecido que é muito sintético, que a gente passa calor. Sim. Ele fica bem leve, bem suave de usar. Muito bem. E aí tem um anelão no dedo dela. Um anelão, que é uma tendência forte dos anéis. Na mão direita. Para dar um brilho. Então ele tem ele passa ao mesmo tempo uma simplicidade, ao mesmo tempo uma sofisticação, um glamour. Ana, nesse caso desse vestido, que ele tem bastante informação além das cores e do babado, o acessório como é que fica? Ela poderia usar ainda um maxi colar, ela poderia usar pulseiras também, porque a gente está numa fase de exageros. A gente está podendo usar um pouquinho mais, né? Mas é claro que tem que ter atitude, você tem que sentir a vontade para carregar aquele excesso. Claro. Porque senão você não se sente confortável com o look. Muito bem, aí está a Carolina nos mostrando o look diferenciado. Ana Schmitz, um recado final para quem vai sair para a balada, vai curtir, vai ter um olhar sobre a moda mais sensível às tendências de agora. Eu digo assim, a moda ela é uma grande brincadeira. A gente pode inovar um pouquinho mais, buscar coisas que estão no fundo do nosso baú, pensar algumas tendências novas. O importante é a gente também ter uma estratégia, se posicionar quem sou eu, o que eu escolho para mim. Fazer escolhas inteligentes. E se sentir bem. Sentir bem. Eu até queria chamar as meninas, as 4, só para fazer uma voltinha final, que são com os looks da Me Too. Nós vamos preparar as outras duas aqui também. As meninas anteriores, Maria, né? Enquanto isso, a Maria Lúcia dá o teu recado final a respeito de quem está comprando ou vendendo imóvel. Pessoal, antes de comprar, certifiquem-se de que a documentação está em dia. Se tiverem dúvidas, procurem um pessoal especializado, porque ele vai poder lhe ajudar e evitar dor de cabeça futura. Bem, até as modelos, nós voltamos segunda-feira. Bom final de semana. Obrigada, os modelos da Me Too e da Lia Consalter. Muito obrigado, bom final de semana. Obrigada.